uma partícula deixa a origem com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Então, veja, eu estou dizendo que a velocidade está ao longo do eixo x. E a velocidade inicial não tem nenhuma componente ao longo do eixo vertical. E uma aceleração constante. Uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado na direção y e menos 0,500 metros por segundo ao quadrado na direção j. Quando a partícula atinge o máximo valor da coordenada x, quais são a velocidade e o vetor posição? Vocês podem ficar assustados e verem essas coisas assim, mas vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho que ver as equações independentemente. Tá? Esse é o princípio de Galileu mesmo. Chama-se princípio da independência dos movimentos. Você analisa cada direção independente da outra. Então, a solução desse exercício é o seguinte: a minha velocidade inicial, v0, é igual a 3,0 i metro por segundo. Na engenharia vocês vão ver muito isso daqui, na engenharia mecânica. Quem for para engenharia mecânica e mecatrônica, essa parte vetorial, vocês vão arrancar os cabelos, tá? Com isso. Então vocês vão rever isso lá de depois. Então vai ficar menos 1,00i menos 0,500j metros por segundo ao quadrado. Que o meu vetor Vx, eu vou escrever aqui o vetor Vx, a componente Vx vai ser o V0x mais a componente AX na direção t. E a componente Vy da velocidade vai ser o V0y mais a y vezes t. Então veja que eu tenho os componentes na direção vertical e horizontal. Agora eu tenho que saber quem é V0x. V0x é justamente o menos 3, ou 3i. Então V de x de t vai ser o 3,0 metros por segundo. E agora tem a aceleração, que vale quanto? Menos 1. Vou botar assim, mais menos 1,00 metros por segundo ao quadrado t. Isso daqui é o V0x. Isso daqui é a aceleração ao longo do eixo x. Faça a mesma coisa para o vertical. Vy de t. Agora não tem componente vertical da velocidade inicial, mas tenho a aceleração, que vai ser menos 0,500 metros por segundo ao quadrado na direção t. Ok? Então, isso daqui é a aceleração ao longo do eixo y. Quando a partícula atinge o máximo valor da coordenada x, quais são a velocidade e o vetor posição? Tá? Então, eu achei a função velocidade. Agora, eu quero saber o valor da velocidade quando ela atinge o máximo da sua posição. Aí a questão, aqui tem uma parte conceitual. Ao atingir a posição máxima ao longo do eixo x, a componente da velocidade nesse eixo é nula. Isso fica mais fácil para a gente entender na vertical, tá? Então, vou fazer isso na vertical para dar um exemplo. Se eu jogo uma pedra para cima na vertical, quando ela chegar na altura máxima, na posição máxima, qual vai ser a velocidade? É zero. Matematicamente, se a minha função é essa daqui, x de t é igual a x0 mais v0x mais meio de at ao quadrado, porque isso aqui é um movimento com aceleração constante, né? Essa é a equação do movimento com aceleração constante. Quando é que essa função é máxima? Quando a derivada é zero, justamente. Perfeito. Então, essa daqui é a função posição, né? Então, se eu derivo essa função aqui, d de x de t, em relação ao tempo, e faço isso daqui igual a zero, eu vou ter a posição onde ela é máxima. Então, mas a derivada de d de x, d de t é a velocidade, né? Então, a velocidade ao longo do eixo x é a derivada da função em relação ao tempo. Então, veja que se eu derivar essa função aqui, eu vou achar v0x, vou botar vx, vai ser v0x
mais AT. Ok? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, para eu achar qual é a velocidade na posição máxima, eu estou dizendo que Vx tem que ser igual a zero. Então, eu vou lá e faço isso. Então, a função Vx que eu encontrei lá era 3,0 menos 1,0t. Agora eu vou fazer isso aqui igual a zero. Então daqui eu tiro o tempo quando ela atinge a posição máxima. Então t vai ser igual a 3,0 segundos. Então a posição... não, dividindo, cuidado, passa dividindo, né? Nesse tempo, né? Então eu já sei que x de t, eu vou lá e escrevo a função x de t, né? A primeira letra ele queria a velocidade apenas, tá? Então eu vou calcular aqui só a velocidade. Então eu vou ter v de x vai ser zero, então v em 3 vai ser zero, né? V de x vai ser zero. Agora v de y em 3, a função de v de y era menos 0,50 vezes o tempo, então 3,0. Então v de y vai ser igual, pelas minhas continhas aqui, menos 1,5 metros por segundo. E v de x vai ser igual a 0 metros por segundo. Essa é a letra A. Na letra B, deixa eu olhar aqui o que ele pede. Na letra B ele quer a função horária ao longo de cada direção. Ok? Então eu vou lá e escrevo. Como nas duas direções eu tenho aceleração, então eu vou ter x igual a x0 mais v0x mais meio de AT ao quadrado. Então, x, o x0 é igual a zero. A velocidade ao longo do x a gente viu que era 3. E a aceleração era menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1,0 vezes t ao quadrado. Então, ao longo do eixo x, eu tenho essa função aqui. 3,00t menos 0,50t ao quadrado. Então, qual vai ser a posição em 3,0? Isso vai ser a posição máxima. Então, vai ficar 3,0 menos 0,50 vezes 3,0 ao quadrado. Ok? Então, esse x aqui em 3,0 segundos, eu fiz as continhas, 4,50 metros. Na vertical também tem aceleração, e a função é essa daqui, y0, v0yt, mais meio de AT ao quadrado. Movimento com aceleração constante. O y0 era igual a zero, a velocidade inicial ao longo do eixo y é igual a zero, e aqui vai ficar meio, e a aceleração era menos 0,500 vezes t ao quadrado. Então, a minha função y de t vai ficar menos 0,250 t ao quadrado. Qual é a função em 3 segundos? Menos 0,250 vezes 3,0 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar menos 2,25 metros. E na letra C, ele pergunta o vetor posição, né? O vetor posição. Então, vou botar aqui letra C. O vetor posição R vai ser a coordenada x na direção y, mais y na direção j. Então, o vetor R vai ser 4,50 na direção y, menos 2,25 na direção j. Isso aqui no tempo t igual a 3,0 segundos.